Fala galera, e aí, tudo em paz com vocês? Tudo de boa? Estou eu aqui mais uma vez para dar continuidade à parte dos grupos funcionais. E hoje a gente encerra essa parte falando de outros grupos orgânicos, outras funções orgânicas que são muito encontradas aí, principalmente na parte de reações orgânicas ou até mesmo no nosso próximo tópico, que é a isomeria. Então nós encontramos muito essas funções que nós vamos discutir hoje na presença aí desses assuntos, beleza? Então hoje a gente começa falando sobre os aletos orgânicos, pessoal. E o que vem a ser um aleto orgânico? No geral, o aleto orgânico ele é derivado de substâncias orgânicas pela substituição de um ou mais hidrogênios por halogênios. Então a gente lembra que os halogênios são elementos que se encontram no grupo 17 da tabela periódica, onde encontramos, por exemplo, o flúor, o cloro, o bromo, o iodo e aí vai. Então, esses elementos, ao adentrar em um composto orgânico, eles formam uma nova função orgânica, que é o que a gente chama de aleto orgânico, beleza? É importantíssimo, pessoal, que vocês entendam que o aleto ele é derivado desses compostos orgânicos e ele pode ser classificado dessa forma. Ó. O aleto, a gente pode encontrá-lo como aleto de alquila, aleto de arila ou aleto de acila. Essa é a principal diferença entre eles. No caso do aleto de alquila, você tem um grupo alquila ligado ao halogênio. No aleto de arila, é quando você tem o halogênio diretamente ligado ao anel aromático. Diretamente ligado ao anel aromático. Então, aí você passa a ter um aleto de arila. E, por fim, o aleto de acila. Aí, esse caso, pessoal, ele é um pouquinho mais especial, porque esse aleto ele também é chamado de aleto ácido. E nós encontramos principalmente com a presença do cloro. É tanto que nós podemos também chamar de cloreto ácido ou cloreto de acila. Então o cloro ele é o elemento dos halogênios mais encontrado aí na presença desses grupos que estão ligados a ele, que nós chamamos de acila, grupo acila. Então no aleto de acila eu tenho o meu halogênio ligado a um grupo acila que é derivado de um ácido carboxílico. Então a gente vai aprender, pessoal, que nós temos esses três grupos que se diferem. O alquila, o grupo arila e o grupo acila, beleza? No geral, pessoal, o alquila e o arila, eles se assemelham, até mesmo na nomenclatura, porque na nomenclatura desses dois tipos de aleto, eu preciso apenas considerar o halogênio como sendo uma ramificação. Então, tanto no aleto de alquila como no aleto de arila, eu vou considerar o meu halogênio como sendo uma ramificação. Já no caso do aleto de acila, pelo fato dele ser derivado de um ácido carboxílico, eu tenho uma nomenclatura diferenciada para ele. É o que a gente chama de cloreto ácido ou aleto ácido. Então, esse cara, eu preciso substituir a palavrinha ácido, lá dos ácidos carboxílicos, pelo nome do halogênio, pelo nome do seu ânion, na verdade, cloreto, brometo, e aí vai. Lembrando que o principal deles é o cloro, e substituir o sufixo, a terminação oico ou ico, que é dos ácidos, exatamente pela palavrinha ila. Tranquilo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Então, eu dei aqui alguns exemplos que trabalham com todos os halogênios. O alquila, o arila e o acila. Beleza? Aí, bora lá, pessoal. Nesse caso, você tem aqui o halogênio ligado a um grupo alquila. Então, nesse caso, eu considero o halogênio como sendo uma ramificação. Então, como é que ficaria a nomenclatura desse cara? 1, 2, então vai ficar 2 cloro, etano. Etano não, opa, 1, 2, 3 carbonos, 2 cloro, propano.
Então aqui eu considero o meu halogênio como sendo uma ramificação. Aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho um halogênio ligado diretamente ao anel aromático. Então eu passo a ter um haleto de arila. Então esse cara aqui é simplesmente chamado de bromo benzeno. Então esse é o bromo benzeno. Se fosse um cloro, cloro benzeno. E aí vai. Os mais encontrados, pessoal, na orgânica são compostos com cloro e com bromo. Simplesmente porque o flúor ele é muito pequenininho e ele é extremamente eletronegativo. Já o iodo e o astato, por exemplo, são átomos muito grandes, então nós passamos a ter um impedimento estérico muito maior. Inclusive a eletronegatividade deles são mais baixas, dificultando aí o processo de reação orgânica. É por isso que nós encontramos principalmente o cloro e em alguns momentos também o bromo, beleza? Então, ó, continuando. Aqui eu também tenho um halogênio ligado a um grupo alquila, então eu dou a nomenclatura levando em consideração que eles são ramificações. Então eu passaria a ter, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então vou colocar aqui embaixo, viu gente, para ganhar espaço. Então ficaria 2 bromo, 2 bromo, traço no carbono 3 e no carbono 5, 3,5 de cloro, porque são 2 átomos de cloro, traço no carbono 4, eu tenho uma ramificação com 2 carbonos, então 4 etil, aí simplesmente a cadeia principal, 7 carbonos, então ficaria 4 etil, heptano. Então olha aqui, ó, 2 bromo, 3, 5 dicloro, 4 etil, heptano. Observem que eu também coloquei em ordem alfabética, visto que nesses casos o halogênio é considerado uma ramificação. E a gente aprende que quando as ramificações são distintas, são diferentes, eu preciso colocá-las em ordem alfabética, beleza? E por fim, pessoal, eu tenho os exemplos aqui, ó, do haleto ácido, ou simplesmente do cloreto ácido, ou haleto de acila. Então, nesse caso, eu inicio a nomenclatura com a palavrinha cloreto, então retiro aquela palavrinha ácido, lá do ácido carboxílico, começo com a palavrinha cloreto, e lá no final eu substituo a terminação oico exatamente por ila. Então, como é que ficaria esse cara aqui, ó? Esse cara ficaria cloreto de 2 carbonos etanoíla. Cloreto de etanoíla. Lembrando que quando eu tenho 2 carbonos aí na presença desses grupos, eu também posso chamar de acila. Então, cloreto de acila poderia também ser essa nomenclatura. Mas essa daqui, pessoal, é a principal, beleza? Nesse caso, eu teria o cloreto de benzila. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Benzila. Cloreto de benzila. Observem que em ambos os casos eu começo com a palavrinha cloreto e termino aí com a terminação sufixo ila. Então eu substituí o oico por ila, beleza? Então fica aí, pessoal, a primeira parte falando um pouquinho sobre os haletos orgânicos e mais na frente, só para a gente encerrar essa parte, mais na frente a gente vai falar sobre reações orgânicas e eu vou mostrar a vocês, por exemplo, que o haleto de alquila ele é derivado de uma reação de substituição. Eu retiro um hidrogênio do meu grupo alquila e coloco lá o meu halogênio. E esse mesmo haleto que é formado, no caso o haleto de alquila, eu posso reagir com o ácido carboxílico
na formação de um haleto de acila, ou simplesmente de um haleto ácido ou cloreto ácido, beleza? Então essa parte magnífica das reações orgânicas a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Espero que vocês tenham gostado e já já eu volto com mais um grupo funcional, beleza?